O nosso Deus, Ele é bondoso e Ele manifestou a bondade dEle para conosco. Esse é o estudo de número 1223 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Jesus, Ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A bondade do Senhor é imensurável. Nós precisamos reconhecer e proclamá-la em todo tempo, independente das circunstâncias que vivemos. Vamos ao nosso tema, a bondade de Deus. Nosso texto base está em Isaías, capítulo 63, verso 7, que diz: Agora, pois, hei de proclamar a bondade de Yahvé, falarei dos seus portentosos feitos e darei louvores por tudo que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem Ele proporcionou à nação de Israel, de acordo com seu amor misericordioso e a grandeza da sua compaixão e bondade. Deus é bom em sua essência. A bondade do Senhor é um dos seus atributos. Ele é imutável, Ele é eterno, Ele é correto, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele é fiel. No Salmo 86, verso 5 e verso 15, Davi diz assim: Pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia, para com todos os que te invocam. Entretanto, tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor leal e justiça. O nosso Deus, Ele é perfeito. Tudo que vem dele para nós é bom, mesmo sem nós compreendermos. Tiago capítulo 1, verso 17 diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. As perfeições do nosso Deus confirmam, declaram, atestam a sua bondade. Tudo que vem do nosso Deus, as suas ordenanças, as suas providências, as suas provisões, é bom, porque o nosso Deus é fonte de todo bem. Ele é o nosso bem maior, a bondade maior. E o salmista reconheceu que Deus é bom e tudo que Ele faz é muito bom. No Salmo 119, verso 68 diz: Tu és bom e tudo o que fazes é muito bom. Ensina-me os teus decretos. Olha a oração do salmista, o pedido dele. Ele pediu para o Senhor ensinar-lhe a sua palavra, os seus decretos, pois através da sua palavra ele conheceria mais a Deus. Ele andaria segundo a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. E Deus, Ele provou a sua bondade na criação. 1 Timóteo capítulo 4, verso 4 diz: Pois tudo que Deus criou é bom. Após o Senhor fazer as suas criações, o Senhor olhava, o Senhor visualizava e ele viu que era bom. Mas após ele criar o homem, o Senhor viu que era muito bom. O homem é a coroa da criação do nosso Deus. Olha que tremendo, você, nós somos a coroa da criação do nosso Deus. E o salmista Davi, ele ficou admirado, ele ficou maravilhado, meditando na bondade do nosso Deus, na formação dos seus filhos. No Salmo 139, verso 13 e verso 14 diz:
Tu formaste o íntimo do meu ser, e olha só, e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. O salmista estava reconhecendo que o Senhor é bom, é bondoso, é misericordioso, é tremendo. Deus formou o homem com perfeição. A máquina humana é maravilhosa. Tudo no seu devido lugar, tudo maravilhosamente criado. E o Senhor, na sua bondade, não deixou o ser humano entregue à sua própria sorte, mas cuidou da sua criação e cuidou com detalhes. Nós podemos aprender com Moisés em Deuteronômio capítulo 32, do verso 10 ao verso 12, que diz: Deus o encontrou perdido numa terra deserta e inóspita, numa região onde viviam animais ferozes. Achegou-se a Israel e dele cuidou, protegeu-o como a pupila dos seus olhos, como águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e em seguida estende as asas para apanhá-los, carregando-os sobre elas. O Eterno sozinho levou, nenhuma divindade estrangeira o ajudou. O nosso Deus cuidou do seu povo e ele cuida de nós. O nosso Deus cuidou do seu povo que estava lá no deserto, numa terra inóspita. O nosso Deus supriu as necessidades deles, protegeu-os como a pupila dos seus olhos. O Senhor ajudou o seu povo em todos os momentos e ele é assim conosco, porque ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. A manifestação da bondade de Deus para a humanidade foi em dar o seu único filho. Nosso Deus, ele deu seu filho primogênito, sabe para quê? Para morrer por mim, para morrer por você. João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior prova da bondade do nosso Deus, ele doou o seu Filho Jesus para nos redimir, para nos resgatar, sendo nós ainda pecadores, maus e ingratos. E lá na cruz do Calvário, o nosso Jesus, ele consumou a obra da redenção. A manifestação da bondade do nosso Deus foi enviar também o Espírito Santo para habitar naqueles que creem no seu Filho como Senhor e Salvador. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e verso 20 diz: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Nós fomos comprados por um preço muito caro, nós fomos perdoados, nós fomos resgatados e nós somos morada, a habitação do Espírito Santo do Deus Altíssimo, e ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos aperfeiçoa, nos santifica e nos prepara para morarmos no céu. A manifestação da bondade de Deus é nos fazer seu Filho amado. João capítulo 1, verso 12, verso 13 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aqueles que creem no seu nome pela
fé, deu-nos o poder, o direito de pertencermos à família de Deus, de sermos guiados pelo Espírito Santo, de termos o testemunho dele no nosso espírito, que somos filhos de Deus, e nos transforma, nos capacita para o imitarmos. Efésios capítulo 5, verso 1 e verso 2 diz assim: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Isto é o ato da bondade do nosso Deus a nosso favor. Não é por merecimento algum do homem, mas é por graça e bondade do Senhor, conforme Paulo ensinou a Tito. Tito capítulo 3, verso 4 e verso 5 diz: mas quando a bondade e o amor de Deus nosso Salvador se manifestaram, Ele salvou-nos, não pelas obras de justiça que tivéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. O nosso Deus realmente é bom, e a sua bondade se manifestou a nós, nos ensinando o caminho e os decretos dele. No Salmo 25, do verso 8 ao verso 10, diz assim: o Senhor é bom e correto, por isso Ele ensinará o caminho aos pecadores. Ele guia os humildes no que é correto e ensina-lhes o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amorosos e fiéis. Olha que Deus tremendo para aqueles que guardam as exigências de sua aliança. Deus, Ele nos deu ordenanças, Ele nos deixou tudo o que nós precisamos para andarmos no seu caminho. A Bíblia Sagrada é a revelação do nosso Senhor para nós. Nós devemos nos alimentar dela, devemos meditar nela em todo o tempo. Existe somente um caminho que nos conduz a Deus, e esse é o caminho chamado Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Não há outro meio para que o homem se chegue a Deus. O salmista, ele pediu para o Senhor que o ensinasse, reconhecendo que o Senhor é bom e faz o bem. Salmo 119, verso 68 diz: tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus estatutos. Outra versão já diz: tu és bom e o que fazes é bom, ensina-me os teus decretos. Realmente é graças à bondade do Senhor que nós podemos aprender sobre quem Ele é, como Ele se revelou ao homem através da sua gloriosa palavra. Deus, em sua bondade, Ele nos consola, Ele nos auxilia, Ele nos ajuda, Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos, não estamos largados nem desamparados, mas o nosso Deus, na sua infinita bondade, Ele cuida de nós. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e verso 4 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de compaixão e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas angústias, para que possamos consolar os que se encontram em qualquer angústia com a consolação que nós próprios recebemos de Deus. Louvado seja Deus que nos conforta, que nos consola, que nos sustenta, que nos auxilia, porque Ele é bom, porque nós recebemos do Senhor, que é a fonte de toda consolação, o consolo, o conforto, o auxílio, para podermos consolar aqueles que estão necessitando. E o profeta Isaías nos ensina que Deus está conosco em todos os momentos, mas está conosco nas adversidades, não estamos só. Vamos conferir Isaías capítulo 43, verso 2: quando passares pelas águas,
eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. As chamas não te incendiarão. Precisamos aprender a depender do nosso Deus, porque Ele é bondoso, Ele age a nosso favor, Ele não nos desampara, não nos rejeita. O nosso Deus não nos abandona, mas Ele passa conosco nas adversidades, em todos os momentos, devido à sua imensa bondade. Certa vez os levitas, eles reconheceram e proclamaram a incomensurável bondade do nosso Deus, falando da história do povo israelita, do agir de Deus desde a criação. Vamos conferir? Está em Neemias, capítulo 9, verso 25. Olha o que diz: conquistaram cidades fortes e terra fértil, e tomaram casas repletas de toda espécie de bens e provisões, cisternas já cavadas, vinhas e olivais, e muitas árvores frutíferas. Assim eles comeram, fartaram-se e engordaram, e aproveitaram todas as coisas boas que lhes deste pela tua incomensurável bondade. Incomensurável é que não pode ser medido ou avaliado em razão de sua ordem de grandeza ou de sua importância. Realmente, assim como o amor do nosso Deus, a bondade dele é imensurável, é incomensurável, e Davi reconheceu que Deus é cheio de bondade. No Salmo 31, verso 19 diz: como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Deus é bondoso e imensuravelmente bom, e tem reservado da sua bondade para aqueles que o temem, para aqueles que se refugiam nele, para aqueles que dependem dele. E Davi, ele tinha essa certeza, ele viveria para ver a bondade do Senhor agindo a seu favor. Salmo 27, verso 13 e verso 14 diz: eles me fariam desesperar, não for a minha fé perseverante, de que viverei para ver a bondade do Senhor. Olha o que ele diz: confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás teu coração, por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Devemos em todo o tempo confiar no Senhor, sermos perseverantes, aprendermos através da sua palavra e não nos desesperarmos, porque o Senhor, ele nos envolve com a sua bondade, e a bondade do nosso Deus nos leva ao arrependimento. Romanos capítulo 2, verso 4 diz assim: ou desprezais as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, sem perceber que a bondade de Deus vos leva ao arrependimento? Nós não podemos desprezar a bondade do nosso Deus, porque é graças ao nosso Deus que nós podemos nos arrepender, porque o Senhor não quer que nos percamos, mas sim que todos venham ao arrependimento. Isto é bondade, é uma bondade mensurável. Eu vou começar a concluir. Nós devemos proclamar a bondade do nosso Senhor, assim como nos ensina o profeta Isaías. No nosso texto base, nós devemos viver na dependência do Senhor, nós devemos ser gratos ao Senhor, sempre trazendo à nossa memória os atos de bondade, a misericórdia dele, porque ele é bondoso e a bondade do Senhor dura para sempre. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Deus, o Deus bondoso, o Deus maravilhoso, o Deus que cuida de você. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.